Shalom, queridos. Hoje nós temos o capítulo 59 e o capítulo 60. Louvado seja Deus. No capítulo 59, nós vemos a confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre você e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem levam a esconder o seu rosto, levam Deus esconde o rosto de vocês por causa dos pecados. Então nós vemos nesse capítulo algo muito importante em relação ao que Deus fala de pecado, que não é diferente com a igreja. Aqui Deus está falando que as dificuldades deles não é porque Deus não esteja disponível para ouvir, nem para salvar. Ele não está com a mão dele encolhida. Ele está pronto para salvar. E os seus ouvidos não estão surdos, ele está pronto para ouvir. Porém, os pecados, a iniquidade do povo, faz separação entre Deus e o povo. Os pecados. Então, nós voltamos aqui, nós sabemos que toda a vida, a dificuldade nossa, é porque os pecados impedem, mas se nós já temos uma palavra do Senhor, o nosso Deus nos ensina a estarmos buscando a sua face, nos arrepender dos nossos maus caminhos. E como é que a gente vai continuar com esses pecados, como Israel estava assim, desse jeito? É sempre escondendo os pecados, porque quer continuar pecando, né? Quem esconde é porque está querendo continuar a pecar. Você vê que estava meia volta, estava Israel o tempo todo voltando à idolatria, que era o pecado que mais Deus odiava, porque ninguém quer ser traído, mesmo tendo defeito, o marido tem defeito, mas que a mulher fiel a ele, a mulher tem defeito, mas que o marido fiel a ela. Então, o nosso Deus que é perfeito, imagine o que ele não requer de nós. Ele quer uma fidelidade total, principalmente para nós como igreja, que recebemos o seu Espírito para nos dirigir em tudo. Mas o ser humano, mesmo recebendo Jesus, ainda insiste em esquecer da presença do Espírito Santo e continuar fazendo coisas sem a direção do Senhor. E se achando, né? A gente fica achando que está abafando. Eu, por exemplo, me julgo a pessoa muito especial, porque uma mulher que nunca traiu o marido, 53 anos de casada, fiel ao seu esposo, o seu esposo pode passar em qualquer lugar, nunca vai encontrar um outro homem que a conheça. Meu Deus, isso para mim é uma coisa muito linda, muito maravilhosa, e é. Mas não se esqueça que o orgulho também é pecado. Então nós temos que confessar aí como é pecado. Por causa de orgulho, tantas coisas que nós perdemos por causa do orgulho, mas a gente nem percebe. Então a gente precisa entender que nós já nascemos com a natureza adâmica, que mesmo que não estiver fazendo pecados que chamam a atenção das pessoas, mas dentro de nós pode ter o orgulho, pode ter aquela coisa de indiferença em relação às pessoas. Tem coisa que mais mate uma pessoa do que você ser indiferente. Tem coisa que mais mate uma esposa do que um marido que não a ama, que não fala palavras bonitas para ela. Mas ele acha que não está pecando, está maravilhoso para ele. E a obrigação do homem é amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então ele se acha o tal, porque ele faz isso para Deus, porque ele nunca pecou, nunca traiu a mulher, nunca fez nada de errado moralmente, todo mundo tem como um santo homem de Deus, mas o pecadinho, que ele acha que é pecadinho, talvez nem ache que é pecado, e amanhecer o dia, não procurar ressuscitar esse amor que está dentro da sua esposa, porque são com palavras. E Jesus deu exemplo. Jesus, ele falou coisas maravilhosas. A Bíblia está cheia de palavras de Jesus Cristo em nosso favor, para nos fazer despertar o amor nosso por ele. Jesus desperta o seu amor em nós. Ele primeiro deu até um amor para nós, que está escrito em Romanos 5, versículo 5, que ele derramou amor nos nossos corações. E ele fala tudo para ficar provocando esse amor vir à tona. E por isso que nós estamos aqui, porque Jesus diz até desse jeito maravilhoso: eu nunca me esqueço de você, nunca me esqueço. Então o homem acha que está abafando porque ele é todo certinho e a mulher morrendo ao lado dele sem uma palavra de amor. E é assim que a gente vive.
E a gente pensa que não tem nada atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. É assim Israel, eles achavam que isso tudo aqui era normal, eles viveram 400 anos no Egito, vivendo aquelas coisas erradas, adorando outros deuses, para ele aquilo era comum. Então, é importante que eles amassem a Deus. Então, a gente ama o Senhor, a gente gosta do Senhor, a gente sabe que o Senhor é o nosso Criador. Veja o que eles pensavam. Nós estamos adorando o Senhor, mas a gente precisa de fazer aquelas coisas que a gente fez lá no Egito. Era tão divertido, era tão bom. Aqueles ídolos nos divertia tanto. O escudo para ele era tanta coisa ruim, tanta coisa linda, para eles era bom. Tanta coisa de carnalidade, tudo gostoso para a gente se divertir. Então, não era porque eles estivessem achando que estava. Eles não estavam achando que estava errado, não, estavam certinhos, porque eu amo o Senhor. A mesma coisa somos nós hoje. A gente ama o Senhor, a esposa, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, mas se eu obedecer marido, nem pensar, não obedece mesmo, e acabou. Ora, você não disse que a mulher foi tirada da costela? Está ao lado dele, não tem negócio de estar mandando a gente, não. A gente não precisa obedecer nada. Então, acho que é comum isso, é comum, é normal. E esse pecado fazendo separação entre Deus e nós, mulheres, pela nossa falta de obediência, e a gente achando que não é nada. Assim era Israel. Um deusinho aqui, uma figurinha aqui de metal, outra figurinha ali de barro. Isso não é nada, Deus. A gente sabe que o Senhor criou o sol, a lua, as estrelas, que o Senhor chama as estrelas pelo seu nome, e todas se comparecem diante do Senhor, e nós nem podemos contá-las, mas o Senhor conta todas elas. Aí é isso, mas a gente sabe que o Senhor é o Senhor, mas a gente gosta dessa figurinha aqui de metal, a gente gosta dessa figurinha aqui de barro, entenderam? Fazendo separação entre eles e Deus. E eles achando que estava abafando. E Deus não respondendo orações, Deus não fazendo nada, e eles achando que Deus estava ruim. Mas Deus, ele é santo, santo. Se tem pecado, fazendo separação entre nós e ele, como é que ele vai responder nossas orações? Mas a igreja também está desse jeito. Precisa entender que não tem pecadinho. Um marido que não ama sua esposa, que não fala as coisas que ela precisa ouvir, está pecando. Está pecando até porque está estimulando a ela fazer coisas erradas, porque lá na rua não falta quem fala coisa bonita. Até para as coroas, porque eles querem ganhar o carro da coroa, querem ganhar os bens da coroa, então fala coisas lindas para a coroa. Aquela que foi desavisada que não tiver Jesus Cristo, vai cair no papo deles. Mas quem tiver Jesus Cristo vai resistir a tudo isso. Mas é importante saber que o marido está provocando isso. Mas se é uma santa mulher de Deus, ela vai ficar segura no Espírito Santo e não vai dar ouvido às coisas lindas que ela ouve lá fora. Mas fica ali frustrada com a situação que vive no lar. E o resultado? Esse pecado, essa frustração no coração dela, está fazendo também impedimento de estar ligada com Deus, porque para estar ligado nele não tem que ter pecado entre o homem e Deus. Então, essas frustrações, tanto a parte da mulher de ficar frustrada, porque fica, ela espera do homem palavras bonitas, maravilhosas, mas ela não merece, não é ser de arrumada. A pessoa que ama, não tem isso não, arranja um jeitinho para agradar a pessoa amada. Ela está com o cabelo assanhado? Ô, meu amor, abraço de você até com o cabelo assanhado, é tão linda, eu amo você. Espero que vocês entendam que é pecado. Não pense que você não matou, não roubou e está pensando que está abafando diante de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Está falando aqui em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem e levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então Deus não ouve o pedido, é aquele marido santarrão que está fazendo pedido a Deus, pensando que está abafando, não recebe. Por quê? Porque Deus mandou amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. A mulher é um vaso frágil, é para ser amada, ter palavras de estímulo, palavras que esteja fazendo dela uma pessoa com a autoestima elevada. É o papel do marido. E o papel da mulher
é ser submissa. Então, ambos vivem abafando. A mulher frustrada, não querendo saber de obediência ao marido, e o homem achando que está abafando porque ele dá a comida, botou a comida de casa, dá roupa, dá calçado, mas se ela não tivesse nada disso e tivesse amor, era outra coisa. Por que é que a pessoa diz? Aquela mulher largou o marido tão maravilhoso que dava tudo para ela por um vagabundo, porque o vagabundo falou coisa bonita para ela. Claro que esse exemplo não é para nós. Somos filhas de Deus e seja qual for a situação, o marido seja um desse tipo que está com esse pecado, fazendo separação entre ele e Deus, ela deve até orar por ele e pedir a Deus perdão pela sua frustração. Não fique frustrada, peça perdão, está que o Senhor vai consertar este homem, vai abrir os olhos dele e mostrar para ele que ele precisa fazer a principal missão, que é amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Temos que chegar nessa dimensão. A igreja está pensando que está abafando porque senta todo domingo nas cadeirinhas ouvindo o pastor falar. E o pastor está pensando que está abafando porque todo domingo tem uma palavra para falar. E os pecados estão confessados? Aquele que está falando na frente da igreja está bem com a família, bem com a esposa, bem com os filhos? Então, ninguém fique se achando o pior dos piores porque está ouvindo isso. Se sinta o melhor dos melhores por Deus estar lhe alertando. Deus está abrindo os nossos olhos. Os pecados de Israel estavam fazendo separação entre Israel e Deus. Os pedidos de oração não eram ouvidos. Nossos pecados da igreja, que são esses que eu já falei, que acham que não é nada. Não é nada, não, é bobagem. Assim como Israel achava que era bobagem. Adorar um deusinho que está ali de barro, um deusinho que está aqui de metal. O que é que tem? A gente sabe que o Deus poderoso é o que criou todas as coisas. A gente ama esse Deus. Amor dividido não existe. O amor de Deus é diferente, é adoração. E que é adoração não entra nada. Não entra nada disso. Não tem deusinho esse, nem deusinho aquele. Não tem pecadinho esse, nem pecadinho aquele. É santidade, porque ele é santo. Santo, santo, santo. Ele diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então, igreja, eu estou fazendo apenas uma analogia. Hoje nós somos gentios e judeus enxertados, uma igreja só. Nós somos enxertados em Israel. Portanto, a igreja são os israelitas e são os gentios, pessoas de outras nações. Então, vamos fazer o que Deus está ensinando a Israel aqui. Na primeira aliança, Israel recebeu tudo que Deus queria que a igreja soubesse. E nós já estamos sabendo que pecado faz separação entre nós e Deus. Então, façamos o que é necessário fazer. Confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É tempo de se humilhar diante do Senhor, confessar os pecados e ficar livre. Se você entendeu, fique livre, confesse. E vá viver uma vida de santidade para Deus ouvir os seus pedidos e não ficar se queixando de Deus. Dizer, é verdade, eu sou uma pessoa tão dedicada ao templo, vou todo dia para os cultos, amo meu Deus e as coisas não estão bem. Veja os pecadinhos escondidos, que você pensa que é pecadinho, mas Deus é santo, santo. Confesse como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus. E agora, no capítulo 60, nós vemos a glória da Nova Jerusalém. É o título que está na minha Bíblia. Eu creio que na sua também. Capítulo 60. O capítulo 60, a glória de Jerusalém, que será restituída e restaurada, sua comunhão com Deus. Os gentios também serão salvos. Nos tempos do Evangelho, os povos vieram, atraídos pela doutrina de Cristo, de Midian, Efa, Sabá, Quedar, Nebaiote, Tarsis, Pavaim, Ofir, Ramá. Então, desde aquele tempo, quando Jesus veio para salvar, o Evangelho chegou, os discípulos ficaram fiéis, fazendo o ídolo de Jesus, os apóstolos e todos os discípulos. Então, foram atraídos os gentios, pessoas de outras nações, de Midian, de Efa, Sabá, Quedar, Nabaiote,
E não é diferente hoje, continua assim, o Senhor atraindo amigos aqui do Brasil, atraiu outros que são aqui do Brasil e de todas as nações. Louvado seja Deus por isso. Então Isaías está falando da glória do Senhor, da glória da nova Jerusalém. Isaías falando da glória de Jerusalém. Resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce. É assim que o Senhor diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Então as nações veem o que Deus está fazendo com Jerusalém, vê que o Senhor nasceu ali, que ele veio cumprir a promessa de Gênesis 3,15, esmagar a cabeça da serpente, e aí começam a conhecer. Eu, você, todos que estão de outras nações, estamos enxertados em Israel, porque o Senhor Jesus quer salvar a todos que aceitar, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receber o Senhor Jesus Cristo, esses serão chamados filhos de Deus. Então, pronto, estamos aí resolvidos. Só é receber Jesus. E é isso que está se falando aqui no capítulo 60 do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. Aqui o Senhor já dá uma palavra de força e incentivo para Jerusalém, fazendo alusão à vinda do Messias, que encherá de glória com a sua presença e trará a salvação. A luz indica um tempo de alegria e prosperidade, ao mesmo tempo o entendimento e a revelação de Deus. Cristo chegou com a luz do mundo e de uma maneira espiritual. No período intertestamentário, o mundo se achava em grandes trevas espirituais, incluindo a Judéia. Por várias nações dominaram ali e trouxeram uma grande influência da cultura grega com toda a idolatria. Aí nós vemos que o Senhor Jesus chega. Também nesse período de silêncio de Deus, que durou 400 anos, esse tempo que eu estou falando aqui, que nós lemos, intertestamentário, o período que você para ali em Malaquias, e para chegar em Mateus, passaram-se 400 anos, e havia muitas trevas, muitos povos dominando Israel, impérios, os gregos, por exemplo, e houve muita coisa ruim acontecendo. Então, chega Jesus, né? Depois desses 400 anos de silêncio de Deus. Durante esse período de 400 anos, Deus não falava com o povo. Não tinha profeta, não tinha nada. Imagine que tempo de trevas, porque a própria Bíblia diz que se não houver profetas, pronto, o povo se corrompe. Imagine o povo fazendo essas coisas erradas. Com tantos profetas que passou por Israel, agora imagine Israel sem Deus falar de jeito algum. Então eram verdadeiras trevas, é disso que está falando aqui. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre ti. Por isso, que havia trevas, era o silêncio de Deus. E aí agora Jesus chega, o profeta já está avisando aqui. Eu já disse a você que 700 anos antes de Cristo chegar, Isaías recebeu toda a revelação, até em relação a isso. Nesse tempo intertestamentário, onde havia um silêncio total de 400 anos. Então, você já está vendo por causa da razão de mandar levantar e resplandecer, porque a luz do Senhor já estava vindo? Porque havia muitas trevas, queridos, sem profeta, sem nada. Então, você já está vendo aqui que esse capítulo é muito importante, porque aqui também você pode já imaginar, nesses últimos dias, que quanta coisa está acontecendo, até mesmo por causa dos erros da igreja também, porque se nós estivéssemos atuando como Jesus mandou, se a gente tivesse feito como os primeiros apóstolos, que eles não pararam, pregaram o evangelho de tal maneira que chegou até nós, e se nós tivéssemos continuado nessa pregação,
não ficássemos sentados no banco no domingo, na cadeirinha confortável, e dali para casa e esperar mais 7 dias para tornar a ver a Bíblia, com certeza que a gente não estaria assim. Mas por conta disso, Deus já sabia que ia acontecer isso, né? Por isso ele derramou do seu Espírito sobre toda a carne nesses últimos dias, para que a gente possa resistir a tudo de ruim que vai acontecer. O Espírito Santo está conosco. E tudo de ruim que está acontecendo e que vai acontecer, nós não podemos ficar nem lamentando, porque o Senhor, pela sua graça, está derramando do seu Espírito. Então, segura o avivamento. Segura o avivamento, porque a palavra está aqui. Desde maio de 2023 que nós estamos com essa palavra constante, discipulado de 7 em 7 dias, lendo um capítulo juntamente com seus discipuladores, entendendo do que Deus está falando. É também aconselhado desde maio de 2023 para toda a família estar lendo um capítulo da Bíblia pela manhã, um capítulo da Bíblia depois do almoço, um capítulo da Bíblia ao anoitecer, de preferência pela manhã, o culto, o momento da sua intimidade com Deus, quando você está obedecendo a Mateus 6:6, que Jesus manda entrar no seu quarto e orar em secreto, você pega seu primeiro capítulo da Bíblia para ler, depois de meio-dia, lê com toda a família aquele capítulo da Bíblia enquanto descansa a refeição. Com certeza vai ser muito edificante você deixar o Instagram, deixar o Facebook, deixar o Zap, para junto com a família descansar o almoço, lendo a palavra. E depois, quando chega a noite, toda a família reunida fazendo o culto doméstico com o terceiro capítulo. Depois de tudo isso, a luz está aí brilhando, né? A essa altura não tem como você estar apagado, né? A palavra de Deus não volta vazia. Então é só usufruir dos melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. A essa altura você já tem família transformada. A palavra não volta vazia. Se você vem obedecendo tudo que Deus está nos mandando fazer, a essa altura você já tem histórias para contar. Daquele filho que voltou, já se reconciliou com Deus. Daquele marido que agora aprendeu a amar a sua mulher como Cristo ama a igreja e deu a vida por ela. Daquela mulher que aprendeu a ser submissa ao seu marido. Daquele filho que já aprendeu que deve honrar o seu pai para ter os seus dias prolongados da terra. Daquele pai que já aprendeu que não deve provocar a ira dos seus filhos, ensinando uma coisa certa e fazendo tudo errado. Então, queridos, está uma maravilha. Deus está operando, há uma prosperidade tal nesse ministério, porque Deus diz em Salmos 1, versículo 3, que se meditarmos na palavra de dia e de noite, seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E você acha que Deus mente? Tudo que estamos fazendo está prosperando. Claro, dirigidos pelo Espírito Santo, porque se estamos com a palavra no nosso coração armazenada, o Espírito Santo tem por onde trabalhar. Ele trabalha em cima da palavra, então ele vai te dirigindo. Você já viu o Senhor falando aqui? Então vamos por aqui? Você já viu o Senhor falando aqui? Cada versículo, cada palavra que está aqui contida nessa Bíblia, o Senhor, o Espírito Santo vai dizer a você, você viu isso? Você já leu aqui? Vamos fazer? No poder dele você faz. Você pode, no poder dele, tirar os pensamentos impuros, malignos que vêm na sua mente, porque não é obrigado, o pássaro pousa na sua cabeça, mas não é obrigado você deixar ele ficar na cabeça, você passa a mão e ele vai embora. A mesma coisa é o pensamento, ele vem à sua cabeça, você chama o Espírito Santo, espanta ele, no nome de Jesus, e põe a Bíblia no lugar. Cada versículo da Bíblia que o Espírito Santo apresentar, na hora que vinha o pensamento maligno, vem aquela palavra que você armazenou a cada dia, lendo, e aí o Espírito Santo traz a palavra certa para que aquele pensamento saia. Se vier um pensamento impuro, você sabe muito bem, o Espírito Santo vai te lembrar de Mateus 5:28. Se o homem olhar para uma mulher e pensar, ele já fez. Aí você imediatamente diz, sai Satanás, sai da minha cabeça com seus pensamentos malignos, e você vai botar os pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus? Está escrito em Filipenses 4:8, pensar só o que é verdadeiro, o que é puro, o que é de boa fama, o que é bom. E aí você vai pensar o que é bom. O que é bom? Senhor, qual é a pessoa que eu tenho para evangelizar hoje? Isso é que é o bom. Você ser amigo de Jesus. Ele diz que se nós fizermos o que ele manda, nós somos seus amigos. Então você vai pensar o que é bom. Senhor, qual é a pessoa? Ele vai te mostrar. E você vai e diz para essa pessoa,
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O Espírito Santo vai convencer essa pessoa, ela vai aceitar a Jesus. E você vai fazer o quê? Vai falar com o seu líder da congregação, olha, aquela pessoa que eu fui, que eu falei com a senhora, passei o zap avisando, olhe por mim que eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Ela aceitou a Jesus. O que eu devo fazer agora? A sua líder vai dizer, vou te entregar os assuntos de consolidação e você vai toda semana falar com ela, uma vez por semana, das coisas que Jesus tem para aqueles que são bebês espirituais. São assuntos apropriados para aqueles que começam a caminhar com Jesus. Depois desse período, você fala para sua líder, obrigado pelas orações, a consolidação já completou, agora o que eu devo fazer? Ela vai te enviar o primeiro vídeo do discipulado, Gênesis capítulo 1, e você vai prosseguir até deixar tudo prontinho. Enquanto você está lidando com essa, você está ganhando outras, até formar 12 discípulas. Quando formar 12 discípulas, que maravilha, não é? Parecida com Jesus, é tudo que Ele quer. E Deus diz que nós temos que ficar parecidos com Ele. E Ele deu o seu Espírito para isso. Então você tem condição de discipular 12 pessoas, aprontar essas 12 pessoas. O que vai acontecer? Quando terminar de aprontar essa, você recomeça novamente. 1, 2, 3, até completar 12. E assim Jesus Cristo vai te encontrar fazendo a obra dele. E você quer mais do que isso? Jesus encontrando você fazer aquilo que ele mandou? Dizer, minha amiga, vinde, vinde bendita do meu Pai. Vem, você que cuidou das ovelhas perdidas na casa de Israel. Você que foi buscar aqueles que estavam cativos e oprimidos na mão do diabo. Vem, entendeu? Fica aqui à minha direita. Porque tem os bodes que vão ficar à esquerda, mas tem os que vão ficar à direita, que são as ovelhas, você está incluída. Não se esqueça de Mateus 25, de 31 a 46. Leia, porque é o que Deus tem para mim e para você fazer. Não se esqueça, estou te avisando, discipulado é aprendizado para convivermos bem com Jesus. Então, se você esquecer de Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, vai ficar com problemas, porque você não sabe como é que Jesus vai te chamar. Você precisa saber, como eu preciso, porque é daquele jeito que ele vai chamar. Então, tudo aquilo que ele vai falar ali é o que você já está fazendo ou que vai fazer. Como é que você vai saber sem ler? Então, vai olhar. Mateus 25, de 31 a 46. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.